canal Conf, sejam bem-vindos nessa importante trilha, essa playlist que nós estamos fazendo aqui no canal, chamada O Ensino da Contabilidade. O propósito dessa playlist é tratar das questões da educação na contabilidade, né? E como eu disse lá no início, nós não queríamos tratar de questões pontuais, quer dizer, metodologias ativas, a gente escuta muito hoje se falar nisso, mas nós queríamos tratar da educação como um processo, da educação como um todo, de uma forma mais completa e abrangente. E por isso, a idealização dessa playlist, a qual eu tenho a honra de participar junto com o professor Marcos Mazeto e o professor José Carlos Marion. E ela começou justamente com um bate-papo nosso sobre a educação e depois focando no ensino da contabilidade. Depois vocês viram aí, percorreram com o professor Marcos o importante tema da inovação curricular, dos currículos e como dar vida aos planos de ensino em contabilidade, né? E agora continuo daqui com as minhas experiências acadêmicas e também as minhas experiências vivenciadas no programa de doutorado da PUC de São Paulo e em sala de aula. Quer dizer, nós vamos tratar de um tema agora que fala sobre os objetivos de aprendizagem. Então, vamos ver, eu preparei aqui para vocês um conjunto de slides para a gente conversar um pouquinho. Afinal de contas, né, nós vamos sempre lembrar que o profissional da contabilidade, eu acho que eu falei bastante isso lá no começo da nossa trilha, ele é um profissional mais fechado, normalmente é um técnico, trabalha na área contábil e ele vai para a sala de aula. E muitas vezes ele acha que ir para a sala de aula só com suas experiências e vivências, quer dizer, a sua formação e as suas vivências profissionais, bastam para que ele consiga transmitir para os alunos todo o seu conhecimento. É claro que é muito importante esta experiência desse professor, é claro que com certeza ele se esforça para ser o melhor professor que existe. Mas o que me despertou para fazer essa playlist foi justamente quando comecei a fazer o doutorado na área da educação e percebi que, além de empregar a minha experiência profissional, além de empregar os meus conhecimentos que eu obtive nos meus cursos, né, graduação, pós-graduação, mestrado, eu precisava ter algo mais para passar para os meus alunos. Precisava ter outras coisas que se somariam no meu processo de docência para que eu me tornasse um professor melhor, mais eficaz, mais competente. Então eu queria deixar esse recado antes da gente começar com os objetivos. Bom, afinal de contas, a pergunta é: o que é aprendizagem? Esse é o ponto. Aprendizagem é muito mais amplo do que simplesmente transmitir conhecimento para os alunos. E o aluno receber o conhecimento. Aprendizagem é um processo. Então eu começo definindo aprendizagem com uma frase do professor Marcos Mazeto, que está no seu livro, nós vamos ver daqui a pouco, O Professor na Hora da Verdade. O professor Marcos Mazeto coloca que a aprendizagem é um processo de crescimento e de desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade. Veja, vamos refletir um pouco sobre essa parte. Se é em sua totalidade, não basta que eu desenvolva neste aluno, apenas os conhecimentos. Não basta que eu lhe transmita apenas os conhecimentos e de uma forma que muito é feita ainda hoje, expositiva. Paulo Freire chamava isso de concepção bancária, ou seja, o professor deposita os seus conhecimentos no aluno. E nós sabemos que esse modelo de ensino não funciona mais. Então, eu preciso desenvolver o aluno em 4 áreas, grandes áreas que o professor Mazeto nos traz. A área do conhecimento é a primeira.
Sim, ele precisa receber os conhecimentos. A área do afetivo emocional, as habilidades humanas e profissionais e a área das atitudes ou valores. Muito bem, então nessa primeira parte do objetivos de aprendizagem, nós vamos focar nas duas primeiras áreas, conhecimento e afetivo emocional. Objetivos de aprendizagem são propósitos. Qual é o propósito? O que eu quero que esse aluno saia desse encontro? Pode ser o objetivo de uma aula, pode ser de um semestre todo. O que eu quero que ele aprenda? É claro, muitos professores vão dizer, eu quero que ele aprenda o conteúdo, né? Eu quero que ele... Vamos pegar o caso de contabilidade, se é auditoria, eu quero que eles aprendam a fazer uma auditoria. Sim. Mas como nós vimos na definição do professor Mazeto, nós queremos desenvolver a aprendizagem para desenvolver a pessoa como um todo. E esse todo envolve 4 áreas. Conhecimento é uma delas. Então, eu preciso preparar quais são os objetivos, ou seja, quais são os propósitos de aprendizagem nessas 4 dimensões. O que eu quero? Que ele aprenda de conhecimentos, e aí estou falando da parte cognitiva. O que eu quero desenvolver nesse aluno de aspectos afetivo-emocionais, quais as habilidades que eu quero que ele tenha e quais atitudes e valores. Então, quando nós falamos em objetivos de aprendizagem, estamos falando em propósito do que eu quero que esse aluno se desenvolva como pessoa nesses 4 aspectos. O primeiro aspecto é o que normalmente os professores mais focam e muitas vezes eles ficam presos somente nisso, que seria os conhecimentos, os aspectos cognitivos de aprendizagem. Então, nesse aspecto é trabalhado o desenvolvimento intelectual em todas as suas operações mentais. Ou seja, é onde eu trabalho no aluno a capacidade de pensar, de refletir, de analisar, de comparar, criticar, justificar, argumentar, inferir conclusões, generalizar, buscar informações, processar essas informações, comparar essas informações, criticar, organizar, produzir conhecimento, descobrir o novo, aprender a pesquisar, a criar, a inventar, a imaginar. Então, esse primeiro aspecto, obviamente, é um aspecto muito importante. O grande problema que nós temos hoje é que a maioria dos professores, especialmente da nossa área contábil, fica presa apenas nisso. Eu preciso que ele conheça a matéria. Eu preciso que ele conheça as matérias da disciplina que eu estou dando. Mas será que ele aprendeu? O outro aspecto, então esse aqui é o primeiro aspecto de objetivo de aprendizagem. O que eu quero que o aluno aprenda naquele semestre ou naquela aula em termos de conhecimentos? Segundo aspecto é o afetivo emocional. Esse é um processo em que o aluno, né, ele começa a se conhecer. Ele começa a entender, a compreender
os recursos que ele possui, quais são os limites que ele tem, quais são as potencialidades que ele tem. Então, eu preciso desenvolver no aluno, durante o meu processo de ensino, eu preciso desenvolver nele a capacidade de se conhecer, de entender os limites, as potencialidades e no que ele pode melhorar. Eu preciso criar condições no processo de ensino de desenvolver a autoestima do aluno, com o relacionamento com o grupo, com o professor, com um clima de confiança a ser criado em aula, o espírito de solidariedade com os colegas, cooperação, respeito, diálogo entre os participantes do processo de aprendizagem. Vejam, o processo de aprendizagem é uma relação entre professor e aluno, aluno e grupo, grupo e aluno, grupo e professor, professor e grupo e outras variáveis. Então, será que o aluno consegue compreender suas limitações? Será que ele consegue participar, colaborar com o grupo? Se nós não ofertarmos isso no processo de ensino, quer dizer, não despertarmos o aluno para isso, nós não estamos fazendo o processo completo de ensino e aprendizagem. Vejam, vamos voltar um pouquinho aqui. Olha lá, desenvolver a autoestima, o relacionamento com o professor e com o grupo, a confiança. Olha como nós erramos muitas vezes. Será que como professor nós estamos fazendo isso ou nós estamos isolando certos alunos? Sabe por que eu digo isso? E isso é fruto da minha própria prática docente, é pensar o seguinte: quantas vezes nós vemos alunos que têm dificuldades, que vão mal? Será que nós estimulamos esses alunos? Ou será que nós damos a ele uma prova, ele vai mal naquela prova, e nós já o olhamos distante, dizendo, esse aluno não tem jeito. Aí, para ajudá-lo, eu vou lá e faço ele fazer uma outra prova, e eu não mudo o processo. E muitas vezes ele pode não ir bem numa prova, porque ele não estudou aqueles conteúdos específicos, mas ele pode conhecer outras coisas, ter aprendido outras coisas. Então, será que ele tem confiança nele próprio? Ou ele tem medo de prova? Ele tem medo porque ele vai receber uma nota? Depois o professor Marcos vai tratar sobre avaliação continuada com vocês, faz parte da sequência da trilha. Vamos pensar nisso como docentes? Será que eu desenvolvo atividades em grupo, em sala, onde eu estimulo surgimento de lideranças, trabalho em equipe, colaboração? É isso que é a segunda parte do processo de ensino e aprendizagem. Desenvolver o aspecto afetivo emocional. Bom, no próximo vídeo, nós vamos falar dos outros dois aspectos do objetivo de aprendizagem e vamos concluir. Quero deixar também aqui uma dica de leitura, né? Esse aqui é o livro Professor na Hora da Verdade, a prática docente no ensino superior, do professor Marcos Mazetto, pela editora Avercamp, e é um livro que vale muito a pena ser lido. Acho que todo professor deveria ter. E é nesse livro que nós estamos baseando boa parte desta aula, videoaula hoje sobre objetivos de aprendizagem. Quero então, só para a gente fechar essa aula, dizer que aprendizagem é um processo. É um processo de desenvolvimento da pessoa em sua plenitude, abarcando no mínimo 4 áreas que nós vimos aqui. A área do conhecimento, quer dizer, aquilo que ela tem que aprender e como trabalhar aquilo, que é, no nosso caso podemos dizer que é o conhecimento técnico, não é?
os aspectos afetivo-emocionais que nós vimos aqui, desenvolver trabalho em equipe, trabalho em grupo, e autoestima, espírito de confiança, colaboração entre alunos, professor-aluno, aluno-professor. E na próxima parte nós vamos ver os dois outros aspectos, né, que está ligado a atitudes e valores em um aspecto. Vamos voltar aqui para a gente ver. Nós vamos voltar então em atitudes e valores e as habilidades. E com isso eu fecho esta primeira parte de objetivos de aprendizagem. Lembrem-se sempre, se você não estabelecer os objetivos de aprendizagem, seja para o semestre todo de aula que o aluno vai aprender nesses 4 aspectos, e seja para cada aula, ou depois a gente vai ver aqui unidades, como organizar as aulas, né? Unidades de aprendizagem, você vai ter problemas com a aprendizagem plena desse aluno. E aí, você está gostando dos vídeos? Então continue nos assistindo aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Indique para professores, coordenadores que você conheça, porque eu acho que é muito importante essa trilha. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima.